Ei, gente, tudo bem? Na aula de hoje, que vai ser a continuação da aula passada, que no caso é a segunda parte da aula passada, nós vamos falar um pouco sobre figuras de linguagem, mas na aula de hoje serão as figuras de sintaxe. O meu nome é Ana Augusta e eu sou a professora de português de vocês do Cursinho Solidário. Então, vamos começar aqui. Então, a primeira, figura de linguagem que eu vou falar aqui vai ser o pleonasmo. O pleonasmo, ele acontece quando a mesma ideia é repetida com excesso, com palavras diferentes na mesma sentença. A gente usa mais de uma palavra para representar uma mesma informação, ou seja, a gente fala aquela mesma coisa mais de uma vez. Então, aquilo se torna um pleonasmo. Por exemplo, subir para cima, entrar para dentro e coisas do tipo. Igual nesse exemplo aqui que tem aqui embaixo. Me sorri um sorriso pontual. Se eu sorrir, é um sorriso. Então, por isso, a gente tem aqui um pleonasmo, porque a gente repete a ideia de sorrir. A repetição, nesse caso aqui, é feita propositalmente por Chico Buarque para intensificar o sorriso visto pelo eu lírico e para gerar maior sonoridade à canção. Na nossa utilização do dia a dia, muitas vezes a gente justamente usa o pleonasmo para frisar, para fazer essa intensificação naquela ação. Por exemplo, a gente fala, vou subir ali para cima. Beleza, a pessoa sabe que você vai subir, mas a gente fala que vai subir para cima justamente para a gente ter um reforço na ideia que a gente está procurando. Então, muitas vezes o pleonasmo pode ser proposital, igual aqui no caso do Chico Buarque, mas ele também pode ser um erro que as pessoas não sabem que é um erro, né? Outra figura de linguagem é a silepse. A silepse ocorre quando a concordância é feita com a ideia que as palavras expressam e não com a forma gramatical. A silepse pode acontecer em número, gênero e pessoa, conforme a gente vai ver aqui em seguida. Já toda a gente estava indignada, queriam ouvir. Em vez de toda a gente queria ouvir, eles colocam queriam ouvir. A gente sabe que gente é um grupo de pessoas, então essas pessoas queriam ouvir. Então a gente primeiro concorda o estava com gente e depois a gente concorda com aquele conjunto de pessoas. Aqui no próximo exemplo, Vossa Senhoria pode ficar tranquilo. Nesse caso, a Vossa Senhoria, nesse caso, seria um homem, né? E por isso, nessa frase, a gente utilizou o tranquilo. Mas, se fosse na concordância gramatical, a gente faria a concordância com Vossa Senhoria, que é no feminino. Então, ficaria, Vossa Senhoria pode ficar tranquila. Então, a gente sempre vai concordar, com aquela ideia que a gente usa. A gente sabe que a palavra Vossa Senhoria é feminina, a expressão, é feminina, mas a gente concorda no masculino, porque nesse caso aqui a Vossa Senhoria, a quem a pessoa, quem fala a frase, estava se referindo era um homem. Por isso, usou no masculino. Todos estávamos na festa, em vez de todos estavam na festa. Aqui eu concordei, eu não, O exemplo está concordando, todos estávamos na festa, o estávamos está concordando com todos, incluindo quem fala, para mostrar que, por exemplo, eu fazia parte desses todos. Mas o certo, digamos assim, se fosse concordar com a gramática, sem contar com a figura de linguagem silepse, porque, como eu falei, as figuras de linguagem, como eu falei no vídeo anterior, as figuras de linguagem, elas são utilizadas para a gente expressar ideias que a gente não consegue expressar na utilização literal e gramatical, muitas vezes. Que a gente, às vezes, fica restrito nas palavras e nas possibilidades que a gente tem sem as figuras de linguagem. Então, aqui, a gente está concordando, todos estávamos usando a silepse
para mostrar que quem está falando aquele enunciado também estava na festa. Outro exemplo aqui de figura de linguagem é a elipse. A elipse ela vai acontecer quando há a omissão de um termo naquela sentença sem que haja prejuízo no sentido total daquela sentença que a gente leu. Isso porque o termo omitido fica subentendido no contexto. Quando a gente lê, a gente pode não ver o termo, mas a gente entende mesmo assim o que está querendo dizer ali. Por exemplo, começamos o namoro há um mês. Aqui houve a elipse do sujeito nós. Ao invés de a gente falar nós começamos o namoro há um mês, a gente só fala começamos o namoro há um mês. Mas, por questão da gente compreender o contexto e pela conjugação do verbo começar, que ele já está aqui em primeira pessoa do plural, começamos, nós começamos, então a gente sabe que o sujeito ali é um nós. Então, esse é um caso de elipse. Outro exemplo aqui por exemplo, o menino apoiou-se na bancada. Olhos e ouvidos atentos. Vocês me desculpem, era para eu ter grifado aqui tudo depois de olhos, mas enfim. No exemplo, houve elipse da preposição com. Por quê? Porque a gente deveria falar, o menino apoiou-se na bancada com olhos e ouvidos atentos. Entretanto, a gente falou sem o uso da preposição com, porque quando a gente lê isso, a gente já entende que ele estava com olhos e ouvidos atentos. Outro exemplo aqui. Subiu a escada, a cama arrumada, o quarto, o cheiro do jasmineiro e a voz de uma das filhas embaixo. Papai, o telefone, Machado de Assis. No exemplo, a gente tem uma série de elipses usadas como recurso estilístico para descrever de maneira esquemática e ágil os ambientes, os estados de alma, de perfis e entre outros. Então, aqui a gente ouve uma descrição, né? A gente não usou muitas preposições, muitas ligações, não falou muito sobre as coisas, mas mesmo assim, quando a gente lê essa frase, a gente entende tudo que está acontecendo. Então, aqui foi uma sequência de elipses, né? Outro exemplo de figura de linguagem é o assíndeto. O assíndeto é outro tipo de elipse, né? Trata-se da omissão de conjunções, como e, mas, porque, logo, etc. Por exemplo, vim, vi, vim, venci. Nesse caso aqui do vim, vi, venci, a gente sabe que deveria ter um e ali. Eu vim, vi e venci, para mostrar a sequenciação, né, dessas ações. Mas a gente entende, mesmo sem ter a conjunção e, a gente entende que está tendo essa sequenciação de ações. Não havia sido convidada para a festa, foi mesmo assim. A gente, só de ler isso, a gente já entende que tem uma ideia de oposição, de adversação, né? Não havia sido convidada para a festa, mas foi mesmo assim. Então, a gente tem a oposição entre não ter sido convidada e ter ido mesmo assim, que é representada pelo mas nesse caso a gente não utilizou o mas e por isso se trata de um assíndeto. Outro exemplo aqui é o polissíndeto. O polissíndeto é a repetição proposital de uma mesma conjunção. Como vocês podem ver, assíndeto, polissíndeto. Assíndeto é sem o síndeto, sem as conjunções, e o polissíndeto é poli, várias conjunções. Então, o polissíndeto vai consistir numa repetição, né? Essa repetição vai acontecer justamente, propositalmente, para que a gente tenha para que seja frisada aquela ideia. Por exemplo, vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas e as mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Quando a gente fala esse é certo, né?
a gente tem uma sequenciação dessas chegadas das burguesinhas, das criadas, das burguesinhas ricas, das mulheres do povo e das lavadeiras da redondeza. A gente vê essa cena acontecendo e é justamente para que aconteça essa visão, para que seja uma coisa assim sequencial e que tenha uma maior importância, né, na frase, justamente para ter esse aumento, né, na nossa compreensão, que acontece essa repetição das conjunções. Outro exemplo aqui de figura de linguagem é a anáfora. A anáfora, ela vai ser a repetição proposital de uma mesma palavra ou expressão. Ali, o polissíndeto era a repetição de uma mesma conjunção, a anáfora é de uma mesma palavra ou expressão. Ela é muito utilizada em poesias e em músicas. Por exemplo, aqui, é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos. Carlos Drummond de Andrade. Quando a gente repete aqui o é preciso, a gente tem uma anáfora, porque a gente utiliza essa repetição justamente para dar um estilo, né, nesse poema aqui que a gente tem. Outro exemplo aqui é o hipérbato. O hipérbato ocorre quando tem uma inversão proposital de palavras ou de trechos, como recurso estilístico. Geralmente, muitas dessas figuras de linguagem são recursos estilísticos, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. No caso, a gente deveria, né, no discurso direto, escrever: ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Se a gente lesse assim, a gente não estaria utilizando o hipérbato e a gente estaria, né, simplesmente falando no nosso discurso direto. Entretanto, o hipérbato faz essa inversão justamente para a gente ter uma compreensão mais estilística, né? Ter uma leitura mais bonita, digamos assim, na visão poética da coisa. Outra figura de linguagem é o anacoluto. O anacoluto ocorre quando tem a mudança de construção sintática no meio do enunciado, o que gera uma quebra nele e deixa um termo solto, sem exercer uma função sintática. Por exemplo, umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão imprestáveis. José Lins do Rego. No meio do enunciado, o narrador optou por utilizar a sentença "a gente brincava com elas", fazendo referência às carabinas. Isso, porém, fez com que o termo umas carabinas, que iniciou a sentença, ficasse solto do restante do enunciado, servindo apenas para esclarecer a frase no meio dele. Então, umas carabinas ficou solto ali, e depois que esse termo foi explicado no resto da frase. Então, é isso que vai acontecer no anacoluto. É quando uma coisa vai vir separada na frase e a gente vai mudar aquela construção da frase e depois que a gente pode explicar aquilo que veio antes, ou enfim, pode ser em outra parte da frase, mas é uma parte que vai ficar excluída do resto da frase, digamos assim. Então, gente, essa foi a segunda parte da nossa aula. Espero que vocês gostem, bons estudos e façam os exercícios para treinar. Vou gravar a próxima parte e bons estudos para vocês.